Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar os nossos vídeos de estudo de projetos de máquinas. Hoje a gente está naquela parte de projeto de molas e a gente viu no vídeo passado o fluxo de um projeto de molas para carregamento estático. E aí a gente parou no meio porque eu fiquei cansado e bateu 1 hora, certo? Mas hoje a gente vai continuar e a gente vai ver umas equaçõezinhas. Obviamente vai ser chato, né? Então, mas antes de começar, meu nome é Anderson. Eu sou engenheiro mecânico, graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emília, onde depois que me formei em 2024, eu fiquei desempregado, né? E aí eu entrei para a Universidade de Brescia, eu apliquei para um doutorado aqui, que é onde eu estou hoje, e possivelmente ficarei desempregado logo depois, certo? Mas carteirada dada, vamos começar. Opa, tá aqui, a gente já pode apagar isso aqui, e a gente parou nessa parte. O projeto começa com a gente escolhendo o diâmetro do fio de mola. Basicamente eu estou dizendo qual vai ser a geometria da seção transversal. E isso é importante, porque a gente sabe, certo, dos vídeos anteriores, que a geometria da seção transversal é onde acontecem no fio de mola aqueles efeitos da torção, porque a mola helicoidal, ela trabalha com torção, né? Então é ali que vai acontecer esse efeito. Se eu tenho uma seção transversal maior, eu vou ter, evidentemente, né, melhor aproveitamento, né, melhor eficiência mecânica ali, né? Beleza. E aí eu digo, qual é o tipo de suporte da minha mola? Ela tá em uma guia? Já começou a fazer merda essa porcaria aqui, né? Não vou seguir não. Ela é uma mola que está fixada numa guia? Ela é uma mola livre? Ou ela é uma mola em um alojamento? Que o alojamento geralmente é um furo, né? A sede de mola, né? Então preciso definir isso. Eu defino meu suporte. Por quê? Porque lá nas equações a variação do suporte vai dizer o quê? Basicamente o comprimento de mola e as molas ativas. Certo? Beleza. Aí depois a gente vai para a parte de fabricação. Eu vou ter o quê? Eu posso usar a mola conforme ela foi fabricada, ou seja, eu tiro a mola do processo e já começo a usar. Ou a gente faz ali o set, o preset, que são processos de quê? De deformação da mola, para que eu possa obter uma carga diferente, né? Uma condição onde a mola só vai escoar com a carga muito superior, certo? Esse é o objetivo. Preset, setting, basicamente são isso. Então, eu vou praticamente dizer nessa região, começou a viadagem nessa merda, eu vou praticamente dizer aqui a minha condição de operação, certo? Beleza. Aí, gente, esse bicho quer cair no chão hoje. Ele quer cair no chão. Ele tá pedindo. Aí o que? A gente vai definir as equação para o diâmetro da espira, que seria o que? Diâmetro da haste, né? Do fio de mola. Esse diâmetro D aqui é o que? Que eu já esqueci. Não, diâmetro do fio. Aqui é o diâmetro da haste, porque neste caso a mola está em uma guia. Aqui é o diâmetro do furo calibrado. E aqui é o diâmetro do fio. Aqui eu tenho a minha tolerância, certo? Basicamente é isso. E a gente parou aqui, certo? Por quê? Porque no caso de uma mola livre, eu posso ter ela conforme fabricada, certo? Eu posso ter ela conforme fabricada, ou posso ter com o set removed. O que ele quer? Presetting, deformação plástica controlada, certo? Deixa eu ver essa parte para ver se tá ok mesmo.
essa música tá muito triste. Não gostei. Tem que botar uma música mais agitada não, mas pô, um negocinho mais, né? Mais legal. Um negocinho mais... Deixa eu ver. Tá muito triste isso aqui. Não gostei não. Sai. As one springs, set springs. Set removed. Set removed. Ok, molas. Nesse caso, né, set removing, eu vou fazer uma deformação plástica controlada. Basicamente, eu vou deformar mais ou menos até aqui, certo? Posso até entrar na parte plástica, mas não é tanto como no caso do set ou presetting. Tem o set e o presetting. O set removed, que é esse caso aqui que a gente está vendo, eu vou deformar essa mola de forma controlada, eu vou passar para a parte do plástico, mas eu vou definir o que? Um encroamento, um strain hardening, certo? Para quê? Só para que eu possa trabalhar melhor nesse range aqui, o range elástico. Beleza, ok. E aí, o que acontece nesse caso? Por quê? Porque nos dois outros casos, eu não tinha tanta diferença. Eu só calculava os diâmetros. Aqui eu já vou trabalhar com parâmetros de material. E aqui estamos falando de molas livres, certo? Beleza. Então, quando eu tenho uma mola conforme fabricada, eu vou ter algumas variações nas minhas equações de material. Uma delas é o SY, que vai passar a ser dado por uma constante A dividido por D, a potência de M, certo? Ou seja, eu tenho o diâmetro da mola, ele vai estar com exponencial, certo? O A aqui, deixa eu ver mais detalhes. Certo? Eu vou ter SSY, um grupinho de equações, certo? Esse grupinho de equações vai definir o quê? Um novo limite de escoamento, um novo índice de mola para essa condição. Então tá, vamos botar aqui esse aqui do lado. Vamos
Aí eu vou ter C, que é o índice de mola, que será 2 alfa menos beta dividido por 4 beta mais a raiz quadrada de uma expressão. Eu vou ter, abre parênteses, 2 alfa menos beta dividido por 4 beta, close parênteses, menos 3 alfa dividido por 4 beta. E beleza. E aí aqui a raiz quadrada vai vir e vai pegar essa expressão. E esse é um novo índice de mola para esse caso. Beleza. Isso forma mola conforme fabricada, certo? Beleza. Aí eu vou ter um parâmetro chamado alfa. Vocês podem ver aí. O alfa é dado pelo limite de escoamento SSY dividido por número de NS, número de espiras. Esse NS é o que, hein? Número de NS não é o número de espiras, é SSY dividido pela limite de escoamento dividido pela tensão, certo? Certo, e a gente vai entrar nesses parâmetros aqui, que é importante falar deles. Beleza, aqui eu tenho limite de escoamento, já conhecemos. Aqui, índice de mola. Vamos fazer o seguinte, limite de escoamento. Índice de mola. Beleza. E o que é o alfa? O alfa ele vai correlacionar parâmetros de carga com a geometria do material, certo? Ele vai praticamente dizer o que? O quanto a mola se esforça, o esforço de mola em relação à sua geometria. Por isso que ele fala de SSY e NS. NS a gente vai ver daqui a pouco. É um parâmetro que relaciona carga com a geometria do material. Tipo, ele pega força, diâmetro de espira e divide pelo diâmetro do fio ao cubo. Esse é o básico, né? Beleza, então temos esses parâmetros. Finalmente temos beta. Que será o que? Beta será um parâmetro já maior. 8. É a divisão de uma expressão. 8 mais Xi. Não sei que letra é essa, vou descobrir. E dividido por π vezes d ao quadrado, certo? E por fim, o nosso diâmetro de espira é basicamente a mesma coisa de antes, d igual a cd. Beleza, então nós temos que o alfa correlaciona parâmetro de carga, e geometria. E o beta. E o betinha? Sobrou alguma coisa pro betinha? Deixa eu ver. Parâmetro. Aqui a gente já vai estar trabalhando com a resistência do material. O beta,
tanto beta como alfa são normalizações. No caso do beta, ele vai normalizar as tensões em relação ao material, certo? Então eu vou pegar força máxima, área πd ao quadrado, o que? Do fio, né? Do fio. Eu quero saber o que é esse xi. Certo. Beleza. Deixa eu ver se eu tô correto. Letras gregas. Tô correto. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Mesmo, puta que pariu. Certo. Espera, que eu preciso descobrir. Aqui eu estou relacionando parâmetro de resistência do material normalizado por área e força, né? Basicamente. Beleza, acho que aqui já está descrita a parte da mola conforme fabricada. Só ver mais atentamente o que eu esqueci.
Certo, esse foi o caso para a mola usada aberta, a mola livre, logo depois de fabricada, certo? Quando eu aplico o presetting, o set removal, enfim, um processo em que eu deformo a mola propositalmente, nesse caso é uma deformação plástica, porém mais controlada. No primeiro caso, que é o que? Deformação plástica permanente, eu dou uma lapada bem boa na mola, eu aplico uma carga tão grande que ela vai ter uma deformação plástica permanente. Aqui não, eu aplico uma carga, eu entro no regime plástico, porém de uma forma mais controlada, para que eu preserve ali a zona elástica, para que essa mola possa trabalhar com mais resistência à fadiga. E não é nem fadiga, porque ela vai trabalhar por carga estática, que ela não possa escoar tão facilmente e que ela aguente certos abusos. Esse é o ponto. Beleza, então nesse caso as equações serão diferentes. Eu vou ter também um limite de escoamento do material. O meu SSY vai ser diferente. Será dado por 0,65 dividido por vezes A, se não me engano, A é a área, e dm. Deixa eu ver, conferir. Devo ter escrito aqui. Constante do material. Porra de área. Esqueci. Meu Deus. Não tem um futuro não. Não é à toa que eu fiquei desempregado. Enfim, então eu vou pegar ali a constante do material, que geralmente a gente obtém em medições experimentais, né? Ou seja, eu faço muitos experimentos para definir alguns valores constantes, e assim eu posso, digamos, aplicar em fórmulas para casos arbitrários, não é arbitrários, mas para casos diversos. Então eu vou pegar a constante A, que é essa mesma constante aqui, para o caso da mola fabricada conforme fabricada, né? E vou aplicar. Dividir por D elevado a M, certo? Eu acho que eu tenho mais ou menos aqui basicamente a mesma equação, porque certo? Vai ser basicamente a mesma equação quando eu trabalho com o set removal. Então eu vou ter A dividido por D elevado a M, onde D elevado a M é o que? Diâmetro do fio elevado a um expoente, né? A um expoente que também depende do material, ou seja, muitos experimentos feitos para caracterizar o material. Ok, beleza, anos de pesquisa. Aí finalmente a gente vai calcular o diâmetro da espira. E aqui, nesse caso, o diâmetro da espira vai variar. Aqui, de um lado, o meu diâmetro da espira ele é similar. Não, ele é basicamente o mesmo, né? D é igual ao índice vezes o diâmetro de mola. O que muda aqui é o índice de mola e esses parâmetros espertinhos aqui que vão definir essa aplicação. Para o caso da mola feito presetting, eu vou ter que eu vou aplicar todas as outras equações já definidas nos outros vídeos. Quais são? Esqueci, veja os outros vídeos, né? Então eu vou pegar D, diâmetro de mola, da espira, e essa é uma expressão onde eu tenho a minha tensão de escoamento, né? Do material, pi D ao cubo, né? Pi vezes o diâmetro do fio, dividido por 8 vezes NS. A gente vai já ver o que é NS.
de 1 mais Xi vezes F máximo, certo? Força máxima. Força máxima para mola escoar. Então aqui, essas são as duas equações para esse tipo de mola, certo? O que a gente tem aqui? A gente tem um parâmetro importante. Dentre esses dois casos, existe o parâmetro Xi, que é justamente esse aqui, certo? E ele tá aqui também. Ora, pois, eu tenho o Xi num parâmetro de resistência de material e eu tenho o Xi num parâmetro que é basicamente o quê? O diâmetro da espira. Ok. Beleza. O que é Xi? Existe o parâmetro Xi, que é um fator de forma geométrico da mola, certo? Não é nem Xi, é Xi. Porra. Não, é Xi, porra. É Xi. É Xi. A gente fala Xi. Ok. O fator de forma, certo? Geométrico da mola. Geométrico da mola. Ok. Então, o fator de forma, certo? Este corrige. O que ele faz? Corrige o efeito da geometria real certo? Da mola na parte teórica do projeto, na formulação do projeto. Certo? Basicamente isso que ele faz. Deixa eu fechar isso aqui. Já bateu o sono. Certo. Beleza, ele corrige os efeitos e representa, né? Ele corrige esses efeitos e representa o quê? Uma distribuição de tensão real no fio. Representa. A distribuição de tensão real no fio de mola certo? A forma helicoidal da mola aqui a gente já sobe.
da mola e a relação entre o diâmetro da espira e o diâmetro do fio, certo? Ou seja, é um parâmetro de ajuste. Ok. Beleza. Aí a gente vai continuar. Depois desse processo, certo? Depois de definidas essas equações, o fluxograma continua. Certo? O fluxograma continua, mas ele vai se juntar aqui. E aí ele continua tanto para esses casos, né? Eu tenho até que pôr aqui, né? E aqui. Deixa eu ver. O fluxograma continua para todos os casos, certo? Ou seja, as fórmulas que vão vir agora são aplicadas tanto para as molas nessas condições aqui, em uma guia livre ou alojada em um furo calibrado. Beleza, então vem para cá e chega aqui também. E tá aqui, beleza. Então todas as condições vão agora. Agora a gente vai ver a formulação, né? A gente vai ver a formulação. Beleza, vamos lá. Disso tudo, vem pra cá. Beleza. Aí a gente vai ter a definição do índice de mola. Que é Dzão sobre Dzinho, certo? Ou seja, que é o que? Espira dividido pelo fio de mola, diâmetro do fio de mola. Aí vamos lá. Parâmetro KB, onde eu relaciono os índices, o índice de mola, 4 vezes o índice de mola mais 2, fecha parênteses, é uma expressão dividido por outra expressão que é 4C menos 3. Então isso é KB, né? Eu vou ter a tensão na área, né? E aí o KB vai entrar, que é uma correlação. KB vezes 8 mais a constante Xi, constante relacionada à geometria, força máxima, isso tudo dividido pelo quê? Sim, força máxima vezes o diâmetro da espira. Aí sim, isso tudo é dividido pelo quê? Πd ao cubo. Mas não é o D maiúsculo, é o D minúsculo, né? Já errei aqui, já seria reprovado. Já bateu o soninho já. Ok, então tá aqui. Beleza, o que mais? Lembra do parâmetro NS? Podemos escrevê-lo. NS. O que é NS? Vamos destrinchar.
certo? NS vai ser dado pelo quociente do limite de escoamento do material e a tensão, certo? Tensão de cisalhamento. Ou seja, se eu estou dividindo o limite de escoamento pela tensão que eu vou receber, que esse material está exposto, logo NS é um fator de segurança. E de fato, é um fator de segurança para cisalhamento. Certo? Ok. Beleza. Vamos ter diâmetro externo, alter diameter, D mais Dzinho. Diâmetro interno, Dzão menos Dzinho. Ok? Vamos ter o número de espiras ativas, dado por Na, que é igual ao que? G vezes D. Esse D vai estar elevado à quarta potência vezes Y máximo. Vamos já descobrir o que é Y máximo, mas já dá para pegar. Isso tudo vai estar dividido por uma expressão que é o que? Força máxima vezes 8 vezes o diâmetro da espira ao cubo. Beleza. Vamos só entender o Y máximo, que já tá na cara, deflexão, né? Certo? Y máximo tá na cara. Deflexão da mola. Certo? Número de espiras abertas ou ativas. Beleza, temos essas equações. E aí? Aí a gente vai definir o que? Com isso tudo a gente define o número de espiras totais, comprimento. LS é comprimento livre. Comprimento de operação. Certo? Só confirmar. Que eu já esqueci. Vixe. Beleza. Esses parâmetros aqui, e eu vou explicar cada um deles, eles são tabelados. No livro do Shigley, que é a base desse vídeo, esses parâmetros estão todos lá. Tipo numa tabela, certo? Se eu não me engano é a tabela 10.1.
tá. Meu Deus. Eu fui abrir a cerveja e quebrou o bico. E eu bebi mesmo assim. Eu acho que eu tô mastigando vidro. Se eu não aparecer no próximo vídeo, vocês já sabem o que aconteceu. Enfim, aí Y máximo é a deflexão da mola. E aí a gente chega em parâmetros tabelados, que eu tô vendo aqui com mais atenção o que é. Certo? Obviamente, a gente parte ali no projeto de molas que já existem, porque muitos experimentos foram feitos, certo? Então a gente vai tabelar, a gente não, né? Já tabelaram o número total de espiras, como a gente conheceu nos vídeos anteriores. Certo? E a gente vai ver também L0 e LS, que são parâmetros também, né, tabelados, são comprimentos, certo? Beleza, como a gente viu, e eu evidentemente esqueci, LS é o comprimento sólido, ou seja, quando eu arregaço carga na mola, certo? Eu arregaço carga na mola, ela fica totalmente comprimida, todas as espiras se tocam, e aí eu tenho um chamado comprimento sólido, sem escoar. Beleza. L0, comprimento livre, ou seja, sem carga. A mola tá ali só esperando ser arregaçada. Comprimento livre. Beleza. Então isso tudo aqui é importante dizer. Eu adoro aquela frase, quando você não sabe explicar, você diz assim, é importante salientar. Quando você estiver lendo algo e começa com importante salientar, pode sair fora que é uma porcaria. Então, é importante salientar que todos esses parâmetros aqui serão tabelados. Então a gente já pode partir dele, certo? A gente já pode partir dele. Só que aí eu chego num caso de um comprimento livre especial. O fatídico comprimento livre crítico. Que é dado por L0, entre parênteses, e um CRzinho aqui embaixo, certo? Comprimento máximo que a mola pode ter sem flambar. E aí é uma coisa, molas, elas têm uma altura, um comprimentozinho, esperto. Beleza. Quando você está projetando ali no cálculo para sua carga, e a gente viu isso nos vídeos anteriores, tem uma altura mínima que você vai fazer para que essa mola não flambe. Inclusive até aqueles processos de carregamento pesado para gerar deformação plástica já visa um pouco isso, para deixar a mola um pouco mais resistente, né? Não necessariamente para evitar a flambagem, mas você consegue ali reduzir o comprimento livre dela. E aí uma mola pode sair do processo de fabricação um pouco mais longa, né? Depois desse presetting ou setting. E esse já é o objetivo, certo? Então isso aqui a gente chama de comprimento livre crítico, certo? Comprimento livre
comprimento livre crítico. Ok. Show. Certo? E qual é a ideia com o comprimento livre crítico L0 CRzinho, né? É definir se a mola vai flambar. É definir um parâmetro rápido para calcular a possibilidade da flambagem. Certo? Meu relógio novo. Gostaram? Como que a gente define isso? Vamos ver. Se L0 for maior que o L0 crítico, tem que estar dentro do parênteses Neandertal. Se L0 for maior que o L0 crítico, o que acontece? Certo? Se L0 é maior que o L0 crítico, eu vou estar mais propenso à flambagem. Então, vamos escrever. A mola estará mais propensa a flambagem. Anderson, não sei o que é flambagem. Tá aqui nossa molinha. Certo? Tá aqui nossa mola. Ficou horrível essa mola. Certo? Tá aqui nossa mola. Beleza. Aqui nossa mola e tal. Apliquei uma carga. A mola fez isso. Isso é flambagem. Certo? Baixa estabilidade vertical, né? Ela flexiona. Beleza. Posto isso, a mola estará mais propensa à flambagem. Caso L0 seja menor ou igual ao L0 crítico, aí eu já vou estar numa situação mais segura, né? Já fico numa situação mais segura. A mola estará mais estável. E menos propensa à flambagem. Ok. Beleza.
Beleza. Posto tudo isso, resumão, né? Dessa forma, certo? Como é a estratégia de design? O projeto de uma mola estática, ou seja, que recebe cargas que não variam no tempo, ou sua taxa de variação é muito baixa, é muito lenta, ou seja, dá tempo do material se adaptar, ela começa com a decisão do diâmetro do fio de mola, certo? Considerando uma mola de aço, do diâmetro do fio de mola D, certo? E aí, depois disso, você vai definir a geometria. Eu tenho parâmetros tabelados, seja parte dos parâmetros tabelados, certo? Dessa forma não, eu já escrevi dessa forma. Em seguida, monta-se uma tabela com as possibilidades de mola que você pode trabalhar. Com as possibilidades de mola que se pode trabalhar. Baseada nos parâmetros. Escrever nos com U. Foda. Às vezes o desemprego está justificado. Baseada nos parâmetros. O que? Diâmetrozinho de fio, diâmetro da espira, índice de mola, diâmetro externo, diâmetro interno, certo? Número de espiras ativas, comprimento sólido, quando eu arregaço a mola até o fim, comprimento livre, comprimento crítico e não. Fator de segurança para o cisalhamento, porque lembre-se, estamos falando de tensão de cisalhamento no fio de mola. Acabou a cerveja, certo? Então, estamos falando disso. E o que? O parâmetro FOM, Fear of Missing Out. Não é Figure of custo relativo do material, figura de mérito, Figure of Merit. Ok? E aí a gente define isso, a gente monta a tabelinha com tudo isso, aproveita os parâmetros que já estão tabelados e define os outros, né? Eu tenho aqui esses que são parâmetros de geometria e muitos deles você vai escolher de acordo com as suas limitações, mas o resto já está escrito em tabelas. E aí você monta a sua tabelinha de possibilidades, certo?
E aí o que é que você faz? Você vai analisando o que você tem, o que é que pode calcular. Ou você vai calculando o que você tem, né? E a performance das possibilidades que você tem. Beleza. Beleza. E aí você vai selecionando de acordo com a performance obtida. A performance, você vai usar a figura de mérito. Depois de definido a geometria, usa-se a figura de mérito. Para quê? Para eu decidir qual é o melhor, porque esse parâmetro ele vai relacionar ali a performance do material, a geometria, com custo, né? Ele vai relacionar tudo isso com custo, né? Usa-se o FOM, figura de mérito, ou Fear of Missing Out, no qual a opção que tiver o mais alto aí cai no chão, a garantia não quer pagar. Que tiver o mais alto FOM é o escolhido. Começou a viadagem. Hoje eu não tô bem, hoje eu tô mal. O mais alto FOM será a escolhida. Round Springs. Ok, é isso. Acho que dá para definir essa parte aqui. No final, no próximo vídeo, eu vou dar uma última equaçãozinha, mas basicamente o processo tá pronto. Como a gente viu, né? Escolher uma mola não é algo tão simples assim, né? Também não é um processo muito difícil, né? Requer ali uma certa experiência do projetista, mas também, se você segue esse procedimento, eu vou definir o tipo de mola que eu quero com relação ao fio de mola. Você começa pelo fio, define onde eu vou colocar essa mola, bota lá. Essa mola vai ser trabalhada depois do processo, ela vai definir minha operação, bota lá também. Depois de feito isso, né, eu vou pegar ali a tabela. O que é que a tabela diz? Para NA, NT, LS, L0, comprimento crítico. Você pega todas essas informações, compila, faz uma tabelinha sua de possibilidades. O que tiver o maior FOM, você escolhe. Processo de projeto nunca é uma linha reta. Você sempre volta pro começo, algumas vezes.
sempre volta pro começo, algumas vezes é meio... Algumas vezes você volta pros primeiros passos. Por quê? Porque ele é interativo. Ok, acabou. Tô cansado. 1 hora de vídeo. Acabou. Nos vemos no próximo vídeo de projeto de máquinas. Mais especialmente projeto de molas helicoidais. Tchau.